Oi, pessoal, eu sou a Carol, faço parte da Impoli, e na nossa entrevista de hoje a gente fez uma call com o pessoal da ESTP, uma universidade francesa, então fique ligado. Meu nome é Giovana, eu faço engenharia civil na Poli, e aqui na França eu estudo na STP. Eu estou fazendo Travaux Publics, seria uma tradução, obras públicas. Eu sou o Guilherme Bruno, eu fiz engenharia civil na Poli, vou me formar agora no final desse ano de 2020, e eu fiz 2 anos de Travaux Publics na França, na STP, em Paris, e o que seria obras públicas, obras de infraestrutura lá na França. Eu sou Marcelo Liu, faço engenharia civil, entrei em 2016 na Poli e também faço duplo diploma na STP, também Travaux Publics. Gente, então, eu queria começar perguntando sobre o processo de escolha para o intercâmbio de vocês. Por que exatamente vocês escolheram a ESTP e por que vocês escolheram fazer uma faculdade na França, nesse lugar, exatamente? Então, pelo país, eu sabia que a França era um país muito forte em engenharia civil, tinha faculdades muito boas, e a STP em particular, ela tem um ensino muito bom, mas também uma boa relação com as empresas. Então, a ligação, você fazer um estágio na França, eu sabia que não iria ser difícil encontrar, e fora isso, o programa de intercâmbio para a França incluía 2 estágios. Então, eu achei que isso era muito importante para a formação. Eu acho que esses foram os principais pontos. Eu escolhi a França porque sabia que engenharia civil era um país forte historicamente, e escolhi a STP pelo mesmo motivo que a Gi, porque no mercado a STP é muito bem vista, e mais bem vista às vezes que outras faculdades, assim, em termos de gestão, enfim, talvez não na parte de engenharia civil em si, mas na parte de gestão, de otimização de operações e tal, a STP é mais bem vista no mercado. Eu estava buscando um desafio para mim, então eu queria aprender uma língua nova. E dentro das opções que a Poli oferecia, a Alemanha e a França são os 2 países que exigiam a língua nativa durante o programa de intercâmbio. E aí a França tinha posição geográfica mais favorável para viajar, então isso foi um dos fatores. E também outro fator é o que eles comentaram, que na França você, tipo, ao longo da graduação você tem a possibilidade de estagiar no fim de cada ano. E isso varia desde, tipo, no chão de fábrica até gerenciamento e até, tipo, o último ano podendo trabalhar com qualquer coisa relacionado à sua especialização. Então, isso foi um fator que pesou bastante para mim, porque eu queria ter experiência no mercado. E basicamente foi isso. Mas eu queria deixar claro que esses fatores não estavam claros desde o começo. Foi uma coisa que mais foi moldando ao longo dos anos que eu estava na Poli, conversando com os veteranos e pesquisando aos poucos. E tem muitas coisas que eu só descobri depois de eu me inscrever, inclusive. Mas eu estou bem feliz com a minha escolha e estou gostando. Eu vi que vocês falaram muito do mercado de trabalho e das oportunidades de estágio. Vocês acham que, por uma pessoa que quer fazer intercâmbio, por exemplo, esse seria um dos critérios mais importantes a serem considerados? É um critério importante, mas num primeiro momento, a formação, o intercâmbio, como que é o programa de intercâmbio, porque cada país ou cada faculdade vai ter uma especialidade. Então, mesmo engenharia civil, cada país ou cada faculdade vai ser forte em um ponto e vai ter um programa diferente de intercâmbio. Então, às vezes você não está buscando tanto estágio, está buscando uma pesquisa. Então, acho que isso pode variar um pouco. Mas, se você quer realmente trabalhar, acho que é um ponto bem, bem válido. O que o duplo diploma faz, a gente tem a possibilidade agora, faz um pouco de tempo que a gente tem a possibilidade de fazer aproveitamento de estudos com a STP, e daí você não é colocado no mercado de trabalho, né? Você faz 2, no mínimo um semestre, mas ou no máximo 2, se você quiser fazer as matérias da STP e também
você pode fazer pesquisa, você não entra no mercado de trabalho, você é impossibilitado se você tiver em aproveitamento de estudos. Então, o duplo diploma, eu acho que está se tornando cada vez mais. Há alguns anos você podia fazer estágio se você viesse em aproveitamento de estudos também, mas agora não pode mais, então eu acho que o duplo diploma está cada vez mais voltado para essa experiência no mercado de trabalho francês. Então, sim, acho que devia ser assim, uma das principais razões para alguém querer duplo diploma na STP. Eu concordo com o que falou sobre a escolha, a importância do STP nesse fator de escolha. Mas em relação ao intercâmbio em geral, considerando os outros países também, eu concordo com o que a Gi disse, que varia muito do que você está buscando e o que você quer para o seu intercâmbio. Sinceramente, eu não conheço muito a parte da pesquisa da minha faculdade e eu acredito que em outros países e talvez uns campos um pouco mais teóricos sejam mais fortes em pesquisa. Mas isso foi um fator que pesou para mim, porque a Polis oferecendo estágio no final da graduação e muitas pessoas enxergam essa oportunidade de estágio como uma oportunidade para ser efetivado. Eu acho que tem um peso muito grande no final da graduação de escolher bem a empresa e o posto que você quer trabalhar. Então, eu realmente queria poder me atuar em várias áreas diferentes relacionadas a civil para ter uma certeza do que eu quero começar trabalhando. Então, para mim, foi um fator de extrema importância. Vocês falaram um pouquinho sobre a questão da pesquisa. Eu queria até se vocês puderem falar um pouco melhor sobre como que é a pesquisa na faculdade de vocês, os laboratórios também, e se vocês têm projetos com os professores, se ele é remunerado, algo que seja até parecido com o IC. Eu não cheguei a fazer pesquisa na STP. Tem uma amiga que ela chegou a fazer. No começo ela curtiu a experiência, mas no final acabou que comparando com uma iniciação ou com uma pesquisa no Brasil, acabou faltando um pouco. Então, acho que a pesquisa depende muito do professor e do laboratório que você faz. Então, não é exatamente como no Brasil. E com relação aos laboratórios, todos são bem equipados, tem salas com computadores ou mesmo para a área de topografia. Então, equipamento sempre tem e a gente consegue no laboratório usar sem problemas. Como a Gi, eu também não fiz pesquisa lá, até por ter feito pesquisa no Brasil e não ter gostado tanto. E também a STP não, assim, ela é forte no mercado, mas ela também não é especialmente forte, como o Leo falou, em tantas áreas de pesquisa. Ela tem laboratórios específicos, tem uma rede de topografia, como a Gi falou, que é bem boa, acho que tem pavimentos também, tem um laboratório de concreto, tem um laboratório de BIM. Esses são os que mais eu ouvi falar, pelo menos. Aí tinha um amigo que fazia uma espécie de IC, eles chamam lá de PIER, é um projeto, eu acho que nem existe mais PIR, a galera pode confirmar, mas, enfim, existe alguma forma de pesquisa que eles mudaram recentemente, mas esse amigo gostou bastante, ele fez um projeto de assim, que você podia reconhecer, você fazia uma peça de concreto, colocava dentro dela um chip, e aí ela podia ser reconhecida, assim, por outras peças de concreto, e por uma espécie de reconhecimento, assim, com celular ou qualquer coisa assim, então você podia saber o que você já colocou numa obra, podia fazer um inventário, assim, online, coisas do tipo. E ele gostou bastante, foi uma coisa que o professor propôs para ele, então foi bem legal, assim, ele gostou bastante, era um projeto bem inovador, ele conseguiu avançar bastante, e era remunerado, ele ganhou assim, não era remunerado ao longo do projeto, mas no final, como teve um bom resultado e tudo mais, ele participou de um concurso, eu fui com ele, inclusive, não tinha nada a ver, mas fui com ele, foi bem legal, e vira e mexe tem esse tipo de coisa em Paris, esse tipo de feira, de concurso e tudo mais,
para a área de engenharia civil. Ele gostou bastante, ganhou um dinheiro depois como remuneração e foi bem legal. Mas eu acho que, mesmo assim, não me motivou para participar. Então, assim, não foi perfeito também. Beleza, gente. Vocês também falaram bastante sobre a questão do estágio. E como que é o processo para fazer o estágio aí na França? Se vocês têm que fazer obrigatoriamente na França, vocês também podem fazer em algum outro país? Como que funciona essa questão do estágio? No final quando a gente vai fazer o duplo diploma, a gente faz os 2 últimos anos da formação daqui. Então, no final do segundo ano, a gente tem um estágio curto de 3 meses. Não tem restrição, a gente pode fazer ou na França ou fora. E no final do terceiro ano, que é o último ano de intercâmbio, a gente tem que fazer um estágio de 6 meses. E também pode ser na França ou fora da França. Aí só vai de você procurar e conseguir uma empresa e conseguir viajar para outro país. E acho que é mais ou menos isso do estágio. A gente faz 1 ano de STP, tem 3 meses de estágio, dá para estender para 4 meses, porque logo em seguida você tem um mês de férias, né? Então, eu, por exemplo, estendi em 1 semana ou 2, teve gente que estendeu por 1 mês e não pegou as férias. Logo depois tem mais 6 meses de STP, um pouquinho menos, e aí até fevereiro, assim. Aí no final de fevereiro você começa o outro estágio. Aí eu senti que a procura para o primeiro estágio é mais complicada, não tem muita gente, não tem muita oferta, enfim, é mais difícil de achar, você também não tem experiência em procurar estágio em outra língua. A STP, pelo menos, oferece um evento gigantesco, que é o Fórum, que acontece no final de novembro. E aí você tem a oportunidade de falar com algumas... Mas é difícil, quando você chega, você não está falando bem francês, embora depois de 1 ano, procurar trabalho é sempre, né, uma situação, entrevistas e tal. Quem não passou por isso, eu aconselho a passar antes de vir para o intercâmbio. E aí você já tem, pelo menos, o traquejo em português, aí você vai fazer em outra língua. Agora, é especialmente complicado porque tem menos oferta. Aí, quando você vai para o TFE, o trabalho de fim de estudos, que é o que a gente falou no final do terceiro ano, aí já é mais fácil, você tem assim, em tese você tem que fazer um estudo que é bem enviesado, assim, uma coisa bem específica, e, enfim, aí as empresas sabem mais ou menos o que elas querem, sabem que tipo de habilidade você tem que ter, elas vão procurar, tem bastante oferta, é melhor. E aí é um estágio de 6 meses até o fim do intercâmbio. Só complementando do que eu disse lá no começo sobre a motiva da escolha, aqui na França eles têm 3 anos. E o que eu disse que tem 3 estágios, cada um no final de cada ano. E a gente que vem para o STP, a gente chega para o segundo ano e faz o terceiro ano. Então, os 2 estágios que a gente faz a parte de um pouco mais do gerenciamento do canteiro, para caso de engenharia civil, e o terceiro ano pode ser qualquer coisa relacionada à engenharia civil. Então, tipo, só afinando um pouco mais. E foi o que o Gui falou mesmo. Tipo, o primeiro estágio a gente tem mais dificuldade de encontrar justamente por ser um período curto e dificuldade de língua de encontrar e ficar um pouco perdido. Mas o do final do ano é uma coisa bastante comum na França. Então, as empresas, tipo, como faz parte da programa de graduação na França, as empresas já estão acostumadas a absorver uma quantidade de estagiários. Inclusive, nas grandes empresas tem até setores específicos para cuidar da relação com a escola, a faculdade. Então, é uma coisa mais fácil e, tipo, um trajeto bem comum. Eu queria saber um pouco sobre a faculdade de vocês. Como que é a infraestrutura do campus de vocês? Vocês têm o bandejão, ou então o HU, ou até o circular, como a gente tem aqui na Poli? Nesse sentido, a França tem ela ajuda bastante estudante. Então, tem uma rede de restaurantes que chama do Cruz, e custa, atualmente, tá R$3,30. E aí é uma refeição bem completa. Tem, no caso de a STP, o maior campus da STP fica em Paris,
Então, ele tem vários restaurantes do Cruz espalhados por Paris, e tem algum perto da faculdade. Aí a gente, em questão de transporte, não precisa não tem um transporte dentro do campus, porque ele é bem menor com relação ao USP. Então, dá para fazer tudo na cidade de Paris. A gente tem um cartão específico para os estudantes que tem uma redução. Então, é mais ou menos isso. Agora, falando um pouquinho sobre que a STP tem 3 campus. Então, um é em Paris, que é maior. O segundo fica em Troyes, que é uma cidade a 1 hora de Paris. E o terceiro fica em Dijon, que fica mais ou menos 3, 4 horas de Paris. E no momento, nesse semestre, eu vim para o campus de Dijon. Então, é um campus bem menor, que é um pouquinho afastado do centro, mas ele é super bem equipado também. Ele é um pouco mais aconchegante, porque tem bem menos estudantes. Então, no total, a gente está em mais ou menos 100 estudantes, 100 alunos aqui. A gente conversa tanto com a diretoria, ou todos os responsáveis dos alunos pelo nome. Eles sabem o nosso nome também, então é bem mais tranquilo. E acho que é mais ou menos isso, a cidade é bem equipada. Só explicando um pouquinho de como eu vim parar aqui, no último ano de intercâmbio, no primeiro semestre, que seria o semestre de setembro a fevereiro, a gente tem que escolher como se fosse um módulo, o equivalente ao módulo da Poli. E aí são mais ou menos 15 opções, se não me engano, e aí eu acho que 12, a maioria das opções são em Paris, aí duas opções, acho que é em Troyes, e uma opção é em Dijon, que é de Smart City. Aí eu vim fazer essa opção aqui, aí tô descobrindo um pouquinho do campus. No campus de Paris é bem o que a Gi falou mesmo. Acho que a gente tem o Cruz, e não serve só para STP, serve para, inclusive, se você não for aluno de faculdade, ou se você não for mais estudante, você pode comer no Cruz, vai ser mais caro, mas você pode comer lá, e diferente do bandejão, né, por exemplo. Mas é assim, eu gostava da comida, mas era um pouco gordurosa demais. Enfim, às vezes a gente ia, mas não é um negócio, não é um hábito que você pode muito manter, às vezes. Dependendo do Cruz, dependendo do restaurante, como a Gi falou, tem vários espalhados por Paris, né? E bom, quanto a HU, não tem. Inclusive, já que a gente está falando para as pessoas que vão para a STP, é bom sempre, né, quando você vai para, ou que querem ir, é bom você já anotar, tem um hospital, porque um hospital de verdade, como a gente tem no Brasil, tem clínicas, tem laboratórios perto lá da região da STP, mas o hospital de verdade mais próximo fica bem mais perto de Paris do que a própria STP. Você tem que se deslocar bastante, assim, coisa de 2 quilômetros, não é grande coisa, mas enfim, quando você está doente, e é um hospital que atende todo mundo, não é um hospital universitário, enfim, a gente também não está perto de uma grande faculdade de medicina, até onde eu sei. Então, não tem um hospital universitário perto, e quanto ao transporte, é o que a Gi falou, a gente tem também um cartão que qualquer estudante pode ter acesso, e a parte que a gente não paga, né, a parte da redução é subsidiada pelo governo. Então, não é uma coisa específica, ST. Só vou acrescentar a curiosidade que, como esse restaurante universitário ele é gerenciado pelo governo francês, tipo, esse que é um dos motivos que o restaurante não fica dentro do campus, mas geralmente em lugares estratégicos, como próximo de residências estudantis ou grandes campos de universidades. Aí a vantagem é que, desde que você seja estudante francês, você pode viajar pela França e comer no bandejão. Então, se você está viajando por qualquer uma das cidades das Franças, com sua carteirinha de estudante, você consegue comer por um preço baixo. Mas, você está na França, então recomendo você comer comida local mesmo. Vale a pena. Com relação ao curso de vocês, quais outros cursos que tem na faculdade de vocês? Como funciona essa questão da grade horária, enfim? E vocês fazem um curso que é um pouquinho diferente do que vocês fazem na Poli. Como que vocês sentem que complementam o que vocês viram na Poli com o que vocês estão vendo na França?
um pouquinho do separado por semestre. O primeiro semestre, quando eu cheguei aqui, a gente vê algumas matérias, algumas novas, mas algumas não. Então acaba sendo um semestre um pouco mais, repete algumas coisas, e algumas não, mas fica um pouco mais cansativo. E aí no segundo semestre, a gente teve algumas matérias, a maioria foram novas, e eu senti que foi como uma preparação, quase que uma preparação para o estágio do segundo ano. Então a gente chegou a ver legislação, como se organiza um canteiro, foi bem como se fosse como se preparar bem para o estágio, porque quando eu comecei o estágio, eu comecei a ver muita aplicação das matérias que eu tive no semestre anterior. E aí agora, nesse semestre de agora, eu estou começando, mas ele é dividido em duas partes. Uma parte é um tronco comum. No meu caso específico, aqui em Dijon, eles estão fazendo um tronco comum para todos os estudantes que vão fazer a opção de cidades inteligentes. E aí a gente vai ter 2 meses, 2 meses, outubro e novembro, com esse tronco comum. E aí depois, dezembro, janeiro e fevereiro, vai ser a opção que cada um fez. É bem isso mesmo. A gente chega na STP faz um ano, então, de matérias que a gente já teve, algumas matérias a gente já teve na Poli, e é bem a mesma coisa, assim, tipo, matérias muito teóricas, como resistência dos materiais, é praticamente igual. A diferença é que os franceses, eles dão aulas, assim, menos teóricas, mais aplicadas. E eu não conheço uma pessoa que tenha gostado muito disso. Eu acho que o embasamento teórico que a Poli te dá é muito importante. Você entende, de fato, as coisas. Eles fazem muito assim, eles têm teoremas que são muito específicos, eles já, assim, servem para essa aplicação X, e aí você usa na prova, é isso que vai cair, então você aprende. Mas, assim, não é um grande estímulo. Para mim, não foi um grande estímulo teoricamente, assim como a Poli era, me desafiava, assim, a conseguir nota e tudo mais. Foi bem mais tranquilo. E o que é bom também, né? Não é ruim. Mas também depois teve o estágio, aí realmente eu nunca tinha pensado nisso que a Gi falou, mas é muito real, que esse primeiro ano na STP te prepara para ser um conductor de travaux, que é o que eles dizem, que é um ajudante de canteiro, ajudante do engenheiro de produção do canteiro, e que esse primeiro estágio é exigido que você trabalhe nessa área como conduc, que a gente diz, né? E aí depois você tem o tronco comum, que é realmente 2 meses e meio, que você faz matérias mais pesadas, assim, de infraestrutura, algumas matérias de interdisciplinaridade, assim, você perguntou quais cursos tem lá, tem topografia, Travaux Publics, que é o que nós 3 fazemos, tem Bâtiment também, que é uma espécie de arquitetura, mas mesmo a arquitetura lá não é tão parecida quanto o que eu conheço, pelo menos da FAO. É um pouco mais mesclada assim com engenharia que a gente tem no Brasil. E aí a gente faz o tronco comum, porque também logo depois a gente vai entrar na especialização, que é de dezembro a fevereiro. E aí nessa especialização eles juntam os cursos. Por exemplo, eu fiz a especialização de BIM. Na minha sala tinha pessoas de Bâtiment, que é essa de arquitetura, tinha de Travaux Publics, tinha de topografia, e essas pessoas precisam estar mais ou menos embasadas com as mesmas coisas para poderem seguir o mesmo curso depois que elas escolheram. Mas tem outras opções. Tem a que a Gi está fazendo, tem BIM a que eu fiz, tem estruturas, acho que o Liu também vai fazer BIM. Tem estruturas, tem trabalhos subterrâneos, tem o que mais? Tem algumas outras, assim, mas essas são as principais, acho que os brasileiros costumam pegar essas, e para mim o que foi mais legal, assim, na STP, na parte da acadêmica da coisa, foi a especialização. Minha especialização em BIM foi muito, muito interessante, foi a coisa mais legal que eu fiz fora os estágios. Então, eu recomendo, inclusive. Bom, é o que o Gui falou. A minha opção
para o futuro, daqui a alguns meses, vai ser BIM mesmo, justamente pela característica forte da faculdade no mercado. Então, tipo, em relação a BIM, é uma especialização que eu vejo de grande importância, e com uma aplicação mais direta e mais prática, eu acho que é uma coisa bem interessante. E já que eles falaram de tudo sobre as especializações e tipos de cursos que tem, eu vou falar um pouco mais do que eu senti em comparação com a Poli. A grande parte dos cursos daqui, eles são divididos em 2 ou 3. Então tem a parte teórica, que as aulas são dadas em grandes auditórios, com todo mundo na mesma sala. Não sei o que eles vão fazer com o Covid agora. Mas aí depois tem a parte prática, que é praticamente resolução de problemas, projetar e fazer exercícios com grupos menores. E depois, para algumas matérias, você tem laboratório. Então, como o Gui falou, embasamento teórico que a Poli nos dá não se compara com o nível de teoria daqui, pelo menos da STP. Então, as aulas são bem fáceis em comparação com o nosso nível da Poli, mas eu achei muito interessante as aulas práticas, porque realmente me levou para a prática, para entender tudo aquilo que eu estava aprendendo, ou como fazer uma coisa mais concreta. Então, para mim foi bom ter aulas desse tipo. Tipo, eu realmente senti a necessidade do que eu aprendi antes e aquilo aplicando na prática. Só mais uma pergunta com relação ao curso. Como que é a prova de vocês? Como que são as provas que vocês fazem? A prova para a gente tem algumas, acho que tem algumas matérias que tem uma avaliação mais continuada, assim, que é o que a gente chama de aplicação lá na França. E aí você faz, assim, depois dessas aulas meio mais em grupos menores que o Liu falou, você faz essa aplicação no final e entrega para o seu professor. Recentemente, essas aplicações deixaram de ser com nota. Então, eu não sei, eles podem voltar a isso. E o meu ano, que foi 2018 até 2020, né, até o primeiro semestre de 2020, foi sem nota de aplicação. Mas eles podem voltar, foi sempre com nota, e aí tem essa avaliação, tem as compôs, que são de verdade, o que seria a nossa P1, P2 e tal, e é geralmente só uma compô por matéria. Então, assim, é uma prova, você tem uma... É igual, assim, igual, na minha opinião, é só que os professores não ficam na STP, eles não têm uma sala, isso é diferente, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que você vai na sala do professor, você pergunta para ele o que vai cair na prova, as coisas são mais, assim, são mais trabalhadas e são mais dedicadas. O professor que você tem na STP, ele também, e esse é o principal trabalho dele, ele tem uma empresa, ele trabalha no mercado, isso é uma grande coisa também, você acaba tendo contato com pessoas que estão efetivamente no mercado, né, que estão se atualizando sempre e tudo mais. Mas, por outro lado, você não tem o contato professor-aluno que você tem na Poli, você não tem uma preparação das aulas e de tudo mais, como você vê, tem professores que se esforçam muito na STP mesmo, mas mesmo assim você não chega num nível, na minha opinião, como você tem na Poli. Você tira a dúvida diretamente com o professor, você pergunta para ele, professor, isso daqui é interessante estudar para a prova, isso aqui não. Você não tem essa mesma... As grandes aulas são dadas em auditório, você não tem acesso aos professores, e geralmente tem várias matérias na STP, que a aula que vai te gerar uma prova, né, você vai ter que fazer uma prova sobre aquilo, é uma aula, é uma palestra de 4 horas, e aquilo é a matéria. Então, às vezes é meio, assim, meio bizarro de você, às vezes você não tá, sei lá, tá acostumado a ter aula na Poli, que às vezes você, sei lá, você fala, vou estudar depois, vou estudar por prova antiga, às vezes você nem tem a prova antiga, você tem que prestar atenção nas 4 horas de aula, ou, sei lá, se virar de outro jeito, mas
tem várias matérias que são só um bloco de aulas, assim, bem rápido, e a prova existe mesmo assim. Com relação às atividades extracurriculares que vocês têm algo parecido com a atlética, que vocês têm que fazer esporte, ou então grupos de extensão, e se vocês têm grupos de extensão aí, algum que seja parecido com a Epoli, que abrace os estrangeiros, acolha vocês? Bom, aqui tem algo equivalente aos grupos de extensão, que são as associações. Então, tem os tipos de associação, acho que aqui são muito mais diversos. Então, mesmo um grupo de 3, 4 pessoas, às vezes já abre uma associação. Tem desde as normais, que seria o equivalente ao Grêmio, o equivalente à Atlética, ou até um grupo de estudo de vinho. Então, é bem diferente, mas é bem... Tentar conhecer, é uma oportunidade bem legal. Tem a equivalente ao iPod, que chama High Student. Então, eles fazem um pouco o acolhimento do estudante, eles fazem alguns projetos. O foco deles, na verdade, é fazer um programa de intercâmbio que eles fazem para os primeiros anos, então não seria para os intercambistas. É um programa como se fosse um trabalho voluntário em alguma obra fora da França. E aí esse que é o programa principal deles, mas fora isso eles também fazem o acolhimento dos estudantes internacionais. Com relação às associações, eu cheguei a participar de uma que é de T-Leader, então foi uma experiência bem legal, que deu para conhecer algumas amigas francesas, então foi uma imersão bem interessante e bem diferente. Eu acho que é bem isso que a gente falou mesmo. Eu mesmo não participei de nenhuma associação, mas quando você chega, assim, pouco tempo depois de chegar, acho que final de outubro, talvez, você tem uma espécie de apresentação de todas as associações. E o duro, eu, por exemplo, gosto de música, tal, gostaria de fazer uma coisa, como a gente falou, elas são bem diversas, as associações, e tem uma de música, e sei lá o que eles fazem, tocam rock, alguma coisa assim. Aí, bem legal, falei, tá bom, é legal se enturmar com franceses e tal. Só que era, tipo, sei lá, 60 euros por ano, para você ter, assim, acesso aos instrumentos da associação, para você... Aí eu acabei não participando, mas parece uma experiência bem legal. Para os franceses, tem, assim, praticamente todos eles estão, ou acabam em algum momento da graduação, ou eles realmente viram alguma coisa, assim, algum cargo de chefia, assim, ou gerenciamento da associação, ou eles participam de alguma associação, como a gente na Poli, né? A gente acaba participando de um ou outro. E quanto ao High Student, eles organizam algumas coisas, algumas soirées, algumas confraternizações, assim, entre os membros do High Student e os alunos. Isso é bem legal para você conhecer, assim, os primeiros franceses que realmente estão a fim de falar com você e que vão te dar um apoio, assim, que você vai poder procurar se você precisar também. Isso é legal. O esquema aqui é mais parecido como clubes de interesse. Então, tipo, esse é um dos motivos que tem tanta diversidade e tantos grupos diferentes, porque cada um grupinho de pessoas que tem um interesse em comum, eles fundam uma associação. E tem 2 maneiras de você participar. Uma é participando da organização. Então, você é a pessoa que leva o evento para as pessoas, ou você é a pessoa que é cliente, que você participa dos eventos que eles organizam. Então, isso, obviamente, eu acho que não é para todas as associações. Eu não sei como que é o que a GIR participou, mas, por exemplo, a de estudo dos vinhos, que tem, se você for da organização, você é a pessoa que vê a logística, convida as pessoas, comprar os vinhos, organizar o evento, e se você for participante pagante, tipo, pagando, você tem direito a todos os eventos que eles organizam ao longo do ano, como degustação de vinho, explicações sobre o vinho, etc. Então, até mesmo a Atlética daqui funciona assim. Então, você ou participa ou
desculpa, ou você organiza ou você paga uma taxa para poder participar dos esportes que eles disponibilizam. Então, seja treino de algum esporte ou acesso à academia, enfim. E eu acho que uma das atividades mais conhecidas, posso dizer assim, aqui, são as semanas de esqui. Então, praticamente todas as universidades francesas têm, que é um momento que geralmente dura um final de semana, como se fosse o nosso Inter. Galera, tipo, tem uma organização específica que eles organizam o evento e depois, para você participar, você paga, aí tem transporte até o local. Então, são 2 dias ou 3 dias, eu não lembro agora, que você fica numa casa perto da montanha, você esquia de dia e depois é festa e bebedeira. É bem conhecido. E acho que é isso. Gente, muitas pessoas perguntam pra gente com questão da moradia, que é uma grande preocupação dos politécnicos. Vocês têm algum tipo de alojamento, até parecido com o CRUSP, na universidade de vocês, no campus de vocês? Bom, junto com o restaurante que é regido pelo Cruz, eles também têm as moradias estudantis, então elas são espalhadas pela França. No caso da STP, tem uma residência do Cruz que fica perto da faculdade, e aí a faculdade tem parceria com eles para conseguir uma vaga. Fora isso, é um pouco concorrida para pegar dentro de Paris, no Cruz, mas aí no caso, se você fosse escolher o Cruz para a STP, teria que ser essa mais perto. Aí agora eu tô no Cruz, aqui em Dijon, e é bem tranquilo, é bem organizado, não é muito caro, é bem acessível. Eu não fiquei numa residência do Cruz, mas ela existe, é bem perto existe uma residência do Cruz perto da STP, bem perto mesmo. Dá para ir assim, dá o quê? Dá 10 minutos de caminhada, você está na porta da STP, da porta do Cruz, né? Da habitação do Cruz, mas o que costuma, ou pelo menos costumava ser praxe, assim, as pessoas ficarem na Jacques. A gente chama de Jacques, mas todo mundo na França conhece essa residência como Restinha. Se você for falar para algum francês, se chama Jacques Restinha. E é uma residência estudantil que fica do lado da STP, é super bem equipada, foi lá que eu fiquei, e eu acho que é de lá que o Liu está falando agora. E é bem mais caro, mas acho que mesmo no Cruz e na Cité Universitaire e na Jacques você tem a ajuda de custo do governo francês, que é a CAF. Então, eles pagam parte do seu aluguel, a ajuda é proporcional ao seu aluguel. Então, depende de algumas coisas, se você está em coloc, né, se você está dividindo o seu apartamento com alguém, ou se você aluga ele sozinho, enfim, depende de algumas coisas. Mas é bem mais caro a Jax, é um pouco mais bem equipada pelo que eu pude ver, mas eu acho que hoje, se eu fosse voltar, eu ficaria numa habitação do Cruz. Se você pesquisar bem, tem habitações do Cruz que são menos bem equipadas, são menos bem geridas, e tem algumas outras, e tem alguns quartos diferentes de outros também, que você já tem sua cozinha privativa, ou você divide cozinha com mais uma pessoa e só, você tem seu banheiro privativo, que não as residências são bem, mesmo na Cité, elas são bem heterogêneas. Então, depende de onde você ficar, onde você cair, e tem vários amigos nossos que, assim, mesmo com o medo de, vou chegar na França sem uma habitação definida, eu vou mesmo assim, vou ficar na casa de alguém, tem um veterano que tá lá, vou morar, assim, por, sei lá, uma semana, enquanto eu estiver procurando ativamente lá uma habitação, e acaba conseguindo uma coisa melhor depois. Então, assim, é uma coisa complicada, realmente o processo de pesquisa é difícil, as pessoas não te respondem, assim, rapidamente e tudo mais, mas, enfim, tem várias possibilidades, tem que procurar bastante. É exatamente isso, tipo, é complicado, é um processo difícil. As mais facilitadas, inclusive fica mais complicado ainda para você que quer procurar república, ainda mais estando no Brasil.
Então, as pessoas, então o mais fácil mesmo é procurar pela residência, porque geralmente já tem um processo tipo pronto e que você só segue e as coisas são um pouco mais claras. Mas eles costumam demorar bastante para responder, especialmente quando é do governo, porque a época que a gente vem para a França normalmente é o período de férias na França. Então, praticamente a cidade fica vazia, a administração fica vazia e ninguém te responde. Eu lembro que no meu ano foi um fator que todo mundo ficou desesperado para encontrar residência. Inclusive o primo do Gui, que chegou agora há pouco, ele chegou num domingo, foi para a residência dele e a administração estava fechado porque era final de semana. Então ele acabou ficando no meu quarto. Passou a noite para esperar segunda-feira. Agora falando sobre as repúblicas, a moradia em Paris é muito cara mesmo, em comparação com todo o restante da região francesa. Então, a gente está falando de uma moradia estudantil subsidiada pelo governo ou pela faculdade, que gira em torno de 200 euros até, eu não sei quanto que a Gi paga, eu acho que até uns 400 euros, uma residência dentro de Paris ou uma república você vai pagar entre 600 até 1.000 euros. E o processo é muito complicado porque você precisa ter um fiador, que às vezes, que em grande parte do tempo ela precisa ser francês, e as contas geralmente não são todas inclusas, você tem que pagar eletricidade à parte, luz à parte, ou água à parte, e às vezes você tem que pagar mais imposto, enfim. Eu, pessoalmente, eu não recomendo você procurar a República antes de se instalar na França. É uma coisa que... Porque vai ter muita dor de cabeça, vai ter muitas incertezas e é difícil. Se você tiver interesse, eu acho que é melhor você começar a procurar depois que já estiver na França. Tem uns amigos nossos que, como o Liu falou, é difícil você chegar sem uma habitação. Aí depois eles se conheceram, inclusive, no próprio intercâmbio, e aí conseguiram, enfim, conversar e se mudar para Paris e fazer uma colóquia, uma república, assim, entre eles. Eles conseguiram morar mais perto de Paris, porque a Cachan, que é onde fica a STP, é perto de Paris, mas mesmo assim são, assim, pelo menos 25 minutos de trem. Tem gente que gosta, né, quer viver um pouco a cidade de Paris. E aí eles conseguiram se mudar, mas para isso eles já estavam aqui, eles conseguiam conversar, já estavam há um ano, e aí eles se mudaram juntos. E assim, você vai conhecer muita gente legal, às vezes vale mais a pena pegar um quarto privativo pelo primeiro ano, que você está se adaptando e tudo mais. Aí você conhece a galera, você se muda. É um negócio que eu gostaria de ter feito, mas acabou tendo várias outras complicações com o Covid e tudo mais. Mas não é um movimento que todo mundo faz, mas é um negócio que às vezes faz sentido, vale a pena morar mais perto de Paris e tudo mais, poder aproveitar a cidade. Gente, acho que agora eu vou fazer a pergunta mais importante para vocês. Como que são os rolês universitários, as festas que vocês vão? Se vocês têm algo parecido com o Inter ou o Tusca que a gente tem aqui. Bom, acho que o que o Liu tinha comentado antes, da Semana Esqui, é como se fosse, acho que algo equivalente ao Inter, porque é um dos eventos mais animados que eles têm. Fora isso, eles têm algumas festas universitárias, festas da STP. Eu cheguei em algumas, algumas foram animadas, outras não tanto. Mas tem. Fora isso, eles também têm o pub, que acho que é uma vez ou 2 vezes por semana. Acho que talvez os meninos sabem falar um pouco melhor, que eu não ia tanto. Mas tem alguns rolês, sim, festas e tal, mas não tem nada... Tem um campeonato esportivo que chama TOS, que é como se fosse um final de semana de competição, e aí tem uma festa também. Eu iria esse ano, mas também foi anulado. Mas não tem nada como o Tusca ou o Inter, que são 4 dias de competição, e festa todo dia, esse tipo de coisa. No final das contas, acho que a gente não tem a mesma... Até
em São Paulo a gente tem muita oferta de festa, né? Tem muita faculdade particular também, que se quiser ir e tal. Agora, festa dentro do campus, que eu pude ir, eu fui só nos pubs que a Gi falou, e aí esses pubs, eles acontecem, depende do período do ano, mas geralmente eles acontecem uma vez por semana. E aí a gente tem um pequeno espaço lá que é tipo o espaço que a gente tem do Grêmio ou dos centros acadêmicos, que tem um bar, e aí eles tocam umas músicas, enfim, a gente conversa, bate papo, era legal para interagir com os franceses, assim, a galera que você via na aula e não tinha como conversar muito, e é muito mais fácil você conversar, sabe, bebendo com a pessoa, trocar uma ideia mesmo, e aí foi bem legal, assim, o pub, só que não é a mesma animação que a gente vê, assim, quem tá procurando uma festa, um Inter, não é a mesma animação que você vai encontrar, né, ainda mais no pub. Assim, é mais um negócio para você descontrair, trocar uma ideia, mas nada muito animado para você, enfim, extravasar, nem nada. Traduzindo em linguajar da USP, o nosso pub é tipo quibe, entendeu? É tipo, geralmente acontece na quinta-feira também, é no campus, e assim, só que não chega a nível de animação do quibe, mas que eu digo é mais quibe porque eu não consideraria que seja uma festa. E normalmente ela acaba cedo e começa desde a última aula, às vezes um pouco antes. E normalmente, dependendo da data, não acontece toda semana, depois do pub, geralmente tem as festas das associações, porque que nem, que nem na Poli tem as chapas que competem entre si para ganhar a eleição para o ano que vem, as chapas daqui tem muito mais chapas, acho que, se não me engano, tem 4 ou 5 chapas por ano, e eles têm que ganhar popularidade. E uma das formas de ganhar popularidade é fazendo festa. Então, em vários momentos do ano, o pub acaba sendo uma esquenta para a festa das associações, que geralmente acontecem em uma casa que eles alugam, e é isso. Aí, em termos de rolê em Paris, tipo, tem muitas festas, tem muitas ofertas também, porém, não necessariamente é sempre acessível, porque Paris é uma cidade cara mesmo. Então, mas você sempre vai conseguir encontrar o que você gosta. Isso é a característica da cidade grande. Mas se você quiser algo mais em conta, geralmente tem as festas de Erasmus, não faltam. Eu não sei qual que é a frequência, mas tem muitas festas de Erasmus aqui em Paris. Mas os franceses, eles ainda são bem chatos em relação homem e mulher e vestimenta nas festas. Então, por exemplo, eu já fui barrado na festa porque não tinha menina no meu grupo. A gente estava em 3. Então, é uma coisa que eu fico bem puto. E são chatos com vestimenta também. Então, agora eu vou falar sobre a vida fora da faculdade mesmo. Primeiro sobre a cidade. Paris, a gente sabe que é uma cidade muito grande, vocês acabaram de falar que é uma cidade muito grande. Para a Giovana, que está em Dijon, eu queria que você falasse um pouco sobre a cidade, se ela é grande, se é pequena, se tem outras universidades. Para o Marcelo e para o Guilherme, que estão em Paris, também tem outras universidades grandes aí, outros campos de universidade, enfim. Eu acabei de chegar na cidade, na verdade eu cheguei domingo, mas ela é uma cidade, ela é a principal da região, da região de Bourgogne, na França. Então ela é uma cidade pequena, mas não tanto, são mais ou menos 300 mil habitantes. Ela tem um sistema de transporte muito bom, tem ônibus, tem um meio de transporte que chama tram, que é como se fosse meio que um bondinho, assim, um veículo sobre trilhos, e então não falta transporte, tem bastante residência universitária, tem muitas universidades aqui, então é uma cidade que tem uma boa infraestrutura, tem museus na cidade também,
tem muitas atividades culturais, pelo que entendi, eles têm muitos eventos, agora a maioria está anulada, mas tem teatro, museu, eles fazem um evento que é como se fosse um evento musical, no final de agosto, que é justamente para a entrada dos estudantes, então é como se fosse um festival musical, então me parece uma cidade bem legal, bem ativa. Caxã é uma cidade bem pacata, na verdade. Não tem, não tem quase nada para fazer. É uma cidade bem idosa, na real. Se você anda por Caxã, assim, você não vai escutar muito barulho. Tem sua parte boa, assim, você consegue descansar tranquilo, mesmo do lado do campus. Que nem a Jax, essa residência que eu estava falando, é do lado do campus. Você não ouve muito barulho, não tem muito problema, não tem nada, nenhum problema, assim, grande problema, pelo menos, de segurança. A gente ouve uma história ou outra de furto, mas furto, assim, assalto, armado, inclusive, assim, praticamente não tem. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que vêm em termos de transporte, de facilidade, assim, que vêm de Paris, né? Por exemplo, assim, uma grande parte da malha de transportes de Paris passa por Caxã, tem o mesmo esquema de coisas, então os ônibus em Caxã, em Paris, né, na região de Paris, você tem que horas que eles passam, de quanto em quanto tempo, em tempo real, que horas que eles vão passar, enfim, assim, bem planejada a coisa em termos de transporte. E isso se estende a Caxã, é uma coisa de Paris, mas se estende a Caxã e as periferias, assim, de Paris. E eu acho que é isso. No final das contas, dá para você fazer tudo, assim, em termos de, vou comprar um negócio, fazer minhas compras gerais, vou num parque, isso tem em Caxã. Mas, você tem que ir para Paris. Fazer as coisas de verdade, você tem que ir para Paris. Tem bastante opção de entretenimento, assim, fora essas festas universitárias que vocês já tinham falado, mas entretenimento na própria cidade de Paris, sabe? Algum rolê, um bar, alguma coisa que seja popular entre os estudantes universitários, alguma coisa assim? Tem. A gente ia para bares e tal, e às vezes restaurantes. E aí eu vou deixar uns nomes, então, no chat. Por exemplo, a gente gostava bastante de assistir jogos da Champions ou jogos do Campeonato Francês mesmo. Isso é um negócio legal, é uma forma de entretenimento também. Tem 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 dois estádios grandes em Paris. Na verdade, os dois são fora de Paris, mas enfim. Um é o Parc des Princes, que é o do PSG. Tem outro que é o Stade de France, que é da seleção francesa. Tem outros também, na verdade, tem de um time que agora talvez esteja na primeira divisão, mas estava na segunda, que é o Paris FC. Em termos de futebol, dá para você acompanhar ou no estádio ou em bares. Eu vou deixar o nome dos bares que passam, né? A gente ia mais nesses, porque além de você ter toda a convivência de um bar e tal e tudo mais, ainda tem essa parte de passar jogo, então a gente geralmente ia nos jogos. E é bem legal, assim, a experiência de você assistir um jogo, por exemplo, do PSG, um grande time de Champions, aí você vê a galera torcendo, pintada, do seu lado, no bar, por exemplo, quando o PSG, agora não estava mais já em Paris, né, mas o PSG foi para a final, a gente pôde acompanhar, enquanto eu estava lá, eu fui num jogo de Champions no estádio, e é um preço acessível, assim, quem gosta consegue ir, e fora isso, acho que a gente tem outras possibilidades, como museus, sempre. Tem bastante museu em Paris, mas em Caxã não tem. Eu deixei 3 nomes de bares aí, que é o que a gente mais frequentava, que são em Paris, então você tem que se deslocar bastante, mas são bem legais. E eu ia para bastante show. E coisas universitárias assim, eu não sei, mas assim, show em Paris tem bastante coisa que a gente não pode ver aqui no Brasil, vários artistas internacionais, tem apresentações de arte de artistas internacionais também, que são baratas assim, comparadas ao que seria no Brasil, você assistir algum show, alguma coisa de
alguém internacional no Brasil é bem caro. Na França costuma ser bem mais barato, e coisa de, assim, um show de uma banda grande que, sei lá, ganhou o Grammy e tudo mais, 40 euros, assim, é um preço pagável, não é a mesma coisa que no Brasil, e não tem a distinção de pista premium, as coisas que a gente tem, tipo, é um lugar que você compra, às vezes é numerado e tudo mais, e, enfim, é bem mais em conta, e é uma oportunidade que você não vai ter no Brasil, né? Então, eu tentava comparecer a esses shows quando eu tinha, e acho que é isso. No final das contas, você vai muito a parque também, você sai com seus amigos para, enfim, ver Paris, porque só de andar e ver já é bem bonito, já dá para aproveitar bastante. Você vai, come um negócio, conversa, senta num parque, é bem legal. A própria cidade em si já é, assim, quase uma experiência de entretenimento. Da minha parte, eu passei pelo Covid e também passei por greve, então eu não conheço muito bem. Então, só vou acrescentar algumas coisas mais monetárias. Então, por exemplo, todos os museus geridos pelo governo francês, você tem entrada gratuita se você for estudante, até 26 anos. Então, tipo, em relação ao custo, isso é gratuito. Os parques têm acesso gratuito em relação a 40 euros. Se a gente converter para o real, é um valor alto. Mas se você estiver vivendo em Paris e você não estabelecer padrão, mas você entender quanto as coisas custam aqui, mais ou menos, 40 euros é realmente um valor pagável. Então, são praticamente, sei lá, 4 PFs. E piquenique é uma coisa muito comum que os franceses fazem, eu acho que os europeus em geral, porque na cidade tem muita área verde. E como o Gui falou, a cidade em si é uma cidade muito aconchegante e acolhedora. Então, te convida a aproveitar a cidade e andar pela cidade. A beira do Sena, tipo, é um entretenimento bem legal. Então, geralmente, após trabalho, durante o verão, toda a beira do Sena é ocupada por pessoas que tomam vinho, fazem um piquenique, encontro dos amigos e tal. Vocês podem falar um pouquinho do custo de vida? Vocês já falaram bastante sobre a moradia, que a Carol tinha perguntado, mas outros tipos de custo, né? De saúde, se tem algum tipo de seguro que você pode fazer, alimentação, e bolsas também, auxílio do governo. Para moradia, o Guilherme falou que tem um auxílio, mas para outros custos tem algum tipo de auxílio? Acho que assim, para você viver, mesmo em Caxã, se você pega, por exemplo, o que eu quero dizer que é bem caro, se você pega, por exemplo, a Bolsa de Estudos da Braftec, que eu acho que continua sendo uma possibilidade para a gente da Poli, você ganha um adicional, a Bolsa gira em torno de 900 euros, acho, e aí você ganha um adicional por você estar morando perto de Paris. Você chega a assim, 1.300 euros por aí na bolsa, Braftec. Eu ganhava essa bolsa. E essa bolsa é, assim, suficiente, para não dizer que você pode até guardar uma parte do dinheiro, porque, assim, no final das contas, para mim, os custos giravam, no total mesmo, giravam, assim, por mês, em torno de 1.100 euros. E aí, disso, eu pagava 680 de habitação, dos quais acho que 250 eram reembolsados nesse sistema da CAF. De qualquer forma, você paga e eles te repagam. Não é um negócio assim, você tem que ter o dinheiro para pagar e depois você vai receber de volta. Você vai ser reembolsado. Várias coisas funcionam assim na França, inclusive. Por exemplo, mesmo se você tiver a carte Vitale, que é é um negócio que você faz, serve como um plano de saúde público, tipo assim, não efetivamente um plano de saúde. Tipo, você passa no médico com a Carte Vitale, que é realmente um cartãozinho, e aí você paga tudo. Você tem desconto em uma coisa ou outra, dependendo do seu plano, porque você pode não pagar nada, como eu não pagava nada, e tinha o cartão.
e aí você pode pagar também, acho que até 300 euros, e aí com 300 euros por ano, você tem mais reembolso com relação ao que você paga. Mas você sempre paga. Você paga a consulta, você paga, enfim, paga o remédio, tudo mais. E os remédios, por exemplo, que você compra com receita, eles são reembolsados. Se você comprar remédio, tô com dor de cabeça, eu vou comprar um negócio. Isso não vai ser reembolsado. Mas é uma ajuda de custo que, se você vai lá, passa no médico, que é um processo, né? Tem o Dr. Lib, que é um negócio que, ainda mais nessa época de confinamento e tudo mais, é bem interessante, são consultas à distância. Aí você consegue uma receita, você compra o seu remédio, aí depois você passa a sua carta Vitale e você é reembolsado depois. Mas, enfim, quanto à alimentação, eu gastava, acho que desse total de 1.100, eu gastava uns 200 euros de alimentação por mês, sem contar saídas. Fui num restaurante, fui sair com a galera. Que mais? Eu acho que é isso. Em transporte, você paga uma vez só, ou você pode dividir em várias vezes, mas assim, é um pagamento fixo de, acho que é 380 euros, eu não lembro exatamente, o Gil pode confirmar, que já com essa redução pelo fato de você ser estudante. Mas é isso. Se você está planejando ir para Paris, na região de Paris, você tem que planejar assim, gastar uns 1.100 euros por mês. Na minha experiência, pelo menos, foi assim. Custa 350 euros o transporte. Basicamente o custo é isso aí. Dependendo da sua alimentação, o valor pode girar um pouco mais alto, girar um pouco mais baixo. Mas contando com tudo isso que ele comentou, e plano de celular e tal, se você faz academia, enfim, gira por volta entre 800 e 1.000 euros. Tipo, se você não for morar numa residência subsidiado, tanto ou pela escola ou pelo governo francês, é muito difícil colocar o seu custo de vida para baixo de 800. Vocês já chegaram a falar que muitas coisas na teoria vocês já tinham aprendido na Poli, às vezes até era menos, uma base teórica assim, menor, chegava a ser mais fácil, mais aplicado, mas vocês esperavam aprender isso? Quais eram as expectativas do que vocês iam realmente aprender na faculdade e o que realmente vocês chegaram a aprender? Tipo, bateram as expectativas com que vocês realmente tiveram? Na verdade, eu esperava um pouco mais da STP. Eu acho que não é que deixa a desejar, porque eu já não esperava. Eu digo isso porque, assim, eu acho que é um sentimento um pouco comum entre as pessoas que estão já terminando a poli, que você aprende as coisas, mas, assim, no final das contas, você não vê a aplicação daquilo necessariamente no seu dia a dia. Então, assim, é uma experiência legal, você se sente preparado para muita coisa, porque a Poli, enfim, ela te ensina a aprender. Eu acho que essa é a grande coisa da Poli. Ela, assim, você sente que você pode aprender as coisas. Você tem, assim, você senta, você, sei lá, já teve que aprender várias coisas sozinho, às vezes, né? E, enfim, você se sente preparado e então, assim, com relação à STP, eu não esperava um grande, assim, um grande adendo, assim, teórico, sabe? Então, eu já esperava, a gente tem outras opções no processo de DD, a gente tem outras opções que são mais teóricas, por exemplo, a École de Pont. Sei que a École de Pont, que também fica perto de Paris, né? Bem menos perto que a STP, bem mais longe de Paris que a STP, mas ela é bem mais teórica, bem mais puxada nesse sentido. Então, geralmente, quem quer um embasamento maior, uma presença um pouco menos forte no mercado, mas mais específica, assim, por exemplo, para bancos, mercado financeiro mais forte, lidar com cliente, ou coisas mais específicas sobre engenharia civil, vai para a POM, né? Ou tenta ir para a POM, no nosso caso, né? No caso dos franceses, eles, né, escolhem ir para a POM e é isso. Aí, bom, eu acho que, assim, no final das contas, foi bem legal, porque eu escolhi uma boa especialização no final, uma especialização que, poxa,
me ensinou muita coisa no final. Eu aprendi novos softwares e, assim, eu fui com essa mentalidade, inclusive, vou fazer a STP, mesmo se não me acrescentar em nada, teoricamente, e acrescentou, assim, é, algumas coisas acrescentou, foi bem legal. A parte prática que o Liu falou, as atividades práticas são bem legais. Mas assim, eu não fui com essa mentalidade, eu fui fazer STP para ter a experiência de mercado que ela oferece. E, por outro lado, eu escolhi BIM também sem saber muito, sem saber muito sobre, né, essa especialização de BIM, e falei, é uma área que eu gosto, tal, e mesmo se for, assim, não for tão bom, eu tenho 2 novos softwares ou mais para colocar no meu currículo. Então, eu vou aprender, assim, a mexer nesses negócios, e é isso, mas acabou que foi uma ótima oportunidade, foi assim, foi a melhor experiência na STP, e quem fez BIM concorda comigo também, os outros veteranos que fizeram BIM adoram, e a STP é muito conhecida pela especialização de BIM, tem um laboratório dedicado a BIM, então, é bem preparada nesse sentido. As pessoas que fizeram outras especializações não gostaram tanto. Então, é por isso que eu recomendo bastante. Acho que é um negócio que, se você está procurando a parte teórica da coisa, aprender novas coisas na faculdade só, não com relação ao mercado de trabalho, que, né, a gente tem oportunidade, a especialização em BIM é, assim, quase que unânime, assim, que é a melhor oportunidade. Em relação a expectativas, eu não sei muito bem como responder isso, mas desde que eu cheguei aqui, foram muitas expectativas não atendidas e surpresas agradáveis. Então, tipo, eu resumo em isso, porque, sei lá, por mais que eu planejei ou eu pensei como que seria a minha vida aqui, nunca vai ser exatamente da forma que eu planejei. Então, isso foi uma experiência, tipo, muito interessante e aprendi muito nesse processo. E quando eu digo, eu não estou me referindo apenas à STP, estou referindo a todo o processo de intercâmbio, de vir para cá, morar sozinho e estar na Europa e tal. Então, eu acho que não vale a pena eu entrar em detalhes sobre quais são as coisas que eu entrei, quais são as coisas, quais são as minhas expectativas que não foram atendidas e quais são as surpresas que me agradaram, porque isso varia de cada um para cada um, mas que vai ter certeza é que essa experiência vai ser muito boa, vai ser maravilhosa e ao mesmo tempo vai ser muito difícil em vários momentos. Então, o que eu posso dizer é venha com mente aberta e aventureira. Então, o garantido é que você vai ter expectativas não atendidas e você vai se surpreender. Sobre a França, o que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostam, né, da França? Os nativos, como é que é a convivência com eles? Vocês aprenderam alguma coisa com eles? O que vocês têm para contar sobre isso? Os franceses, em geral, eles são bem mais fechados que os brasileiros. Mas isso já é de esperar, né? Porque os brasileiros são muito abertos também. Mas, assim, sei lá, geralmente você não pode contar muito com muita ajuda de um francês, assim. Você não vai... Eles não têm, por exemplo, um grande acervo de coisas, assim, vou repassar esse material para o meu bicho. Vou, sei lá, em termos de faculdade e tudo mais, né? Eles têm um grande acervo online, mais organizado até às vezes que o que a gente tem na Poli, mas, assim, o povo francês em geral não é um povo tão acolhedor, assim, pelo menos eu não senti assim. Mas, assim, você vai sabendo mais lidar ao longo do tempo, você vai aprendendo a falar melhor a língua também, e depende assim, da sua vontade de dar cara a tapa também, entendeu? Sair falando, mesmo se você falar errado, mesmo se você, sei lá, alguns medos que você tem, assim, e tal, não, só vai, fala, conversa, porque as pessoas também elas não são, né, não vão assim, te excluir ou qualquer coisa assim. Então,
Se você falar, mostrar que quer aprender e tal, que se interessa, tem bastante gente que, enfim, fez amigos rápido, ou não grandes amigos, né, mas, assim, colegas e amigos, assim, na aula e tudo mais, foi rápido e tal, e, assim, mesmo hoje eu vejo que algumas pessoas que já voltaram para o Brasil, como eu, a gente ainda conserva alguns amigos, algumas pessoas que a gente conheceu no trabalho, ou mesmo amigos da STP, a gente continua falando e tudo mais, e, enfim, a gente tem sempre, fazendo duplo diploma, a gente tem a possibilidade de voltar, né? Então, é bom você, né, ter um amigo, a hora que você volta, às vezes, se você tem o plano de voltar, você acaba voltando sozinho, então, se você tem amigos lá, se você deixou né, uma rede lá, é uma coisa legal. Não sei dizer, porque eu acho que eu não tenho coisa para comparar. Então, tipo, eu não sei como que é a vida nos outros países, então não saberia dizer, tipo, o que que a França é bom ou não. Mas o que eu gosto bastante aqui é a comida. De forma em geral, a comida aqui é bem boa. E os franceses, eles são bem gentis, que eu digo. O que o Gui falou, que eles são mais fechados em comparação com os brasileiros, é verdade. Porém, eles são bem gentis. Então, eles são bem solícitos no sentido de, tipo, eles têm paciência para te escutar, mesmo você sendo estrangeiro. Eu já ouvi relatos de que fora da França, por exemplo, na Alemanha, as pessoas não têm paciência quando te ouvir que você é estrangeiro, já começam a falar inglês contigo. Então, tipo, em nenhum momento eu passei por isso na França, o que eu acho incrível. E eles respeitam você por você estar no país dele, tentando falar a língua também, que é uma coisa que eu acho bem legal também. E outras coisas, não sei. É que tem tantas, eu não consigo meio que resumir em uma coisa só e dizer. Mas você só vai sentindo e são vários momentos do intercâmbio que vai passando e você vai vivendo e você sente, eu gosto disso. Isso foi bom. Acho que são mais detalhes, assim, do que coisas específicas. Voltando para o Brasil, uma coisa que você sente diferença é que, assim, na França, pelo menos é uma coisa que tá me pegando, assim, tá me batendo como diferente. É que na França você vê pessoas muito diferentes convivendo. Pelo menos na região de Paris, você tem assim, vários imigrantes, várias pessoas que já se instalaram lá, sei lá, uma comunidade, você tem comunidade de todos os tipos, árabe, enfim, chinesa, você tem comunidade brasileira também, você tem de tudo quanto é coisa, você encontra pessoas de todos os tipos, todas as cores, você tem que aprender a conviver com essas pessoas, isso é muito legal, é uma coisa que eu, assim, fechado na bolha no Brasil, não tenho. A maioria das pessoas que eu convivo é branca, a maioria das pessoas tem a mesma classe social que eu, enfim, não é... Assim, você realmente abre sua mente para outras coisas que você nem sabia que existiam, de repente você tem que conviver com elas e você tem que respeitar, e você acaba gostando, assim, de coisas que você não sabia que existiam. Isso é muito legal, esse contato com novas culturas é muito, muito intenso em Paris e acho que na França no geral, assim, para os lugares que a gente vai, né, como estudante da Poli. Só complementando o que o Gui falou, eu compartilho o mesmo sentimento de que aqui é uma diversidade muito grande, tanto culturalmente, tanto de nacionalidade. E uma coisa que eu acho muito legal aqui é que todas essas pessoas que são diferentes, eles são muito orgulhosos da sua origem. Então você vê que uma pessoa que veio de uma comunidade diferente ou um imigrante, eles são orgulhosos de representar da sua forma, tipo, tanto em formas de sua vestimenta, eles que eu digo em relação a julgações, em relação a críticas, tipo, isso eu acho incrível, porque as pessoas aqui são muito livres para reforçar a sua própria identidade. Bom, vocês citaram várias vezes, né, nessa nossa conversa, sobre o idioma, né, o idioma francês. Como que vocês aprenderam o francês?
como foi esse processo? Como isso afeta o dia a dia de vocês? Vocês tiveram que fazer algum teste de proficiência antes de fazer o intercâmbio? Como é que foi? Fiz 1 ano e meio de CFI, extinto CFI, uma pena, que era um curso que era dado no biênio, quer dizer, não, era extracurricular, você pagava muito pouco, inclusive, para ter aula com pessoas que estavam fazendo, acho que já tinham terminado o curso de francês na Letras, da USP, e, enfim, era muito bom. Inclusive, essas pessoas continuam, pelo menos os professores que não mudaram tanto, né, as pessoas que davam aula no CFI não mudaram tanto, e elas continuam dando aulas particulares ou em algumas, na Aliança Francesa, ou em algumas outras escolas. A gente tive aula, né, com várias outras pessoas, inclusive, que também queriam duplo diploma ou ir para a França. A gente teve aula por um ano e meio. Aí depois a gente tem que passar, pelo menos para conseguir a bolsa, você tem que fazer uma prova de proficiência para conseguir a Braftec, você tem que ter B1 como nível de francês. E assim, eu sugiro B1 é um nível que, se você fez um ano e meio, se você se preparou assim, pensou, eu vou para DD, você fez um projeto assim, você sabe, você se sente minimamente confiante em francês, faz o B2, em vez de fazer o B1. Tenta assim se esforçar, porque todo mundo que acaba estudando um pouco francês, vai tentar conseguir a Braftec e tenta passar com B1, passa bem, assim, consegue uma boa nota. Era melhor ter tentado o B2 e passar com uma nota, assim, mais ou menos, mas passar, porque depois a STP pede para concluir o nosso curso, nós, estrangeiros, temos que passar pela prova de B2. Então, se você já tiver um B2, eu não sei se você ainda, de qualquer forma, é obrigado a passar pela prova de novo para concluir o curso uma vez que você está na França, né? Mas se você já tiver o B2, talvez isso te auxilie. E, bom, é um baque quando você chega, é complicado de começar a falar e tudo mais. Sei lá, eu tinha muito rigor com o que eu ia falar, acabava falando menos para ter certeza do que eu estava falando, ter certeza que eu estava falando certo. E esse é um erro, na minha opinião. Acho que você tem que falar mesmo, você tem que se soltar, errar e, enfim, se alguém, sei lá, for grosso com você ou começar a falar inglês, enfim, você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai aprender a lidar. É melhor você se estimular a falar, na minha opinião, do que você ficar ali, vou tentar conhecer cada vez mais para um dia falar. E aí, enquanto você está na STP, você faz um curso de francês. Você é obrigado, como estrangeiro, você é obrigado a fazer um curso de francês. Então, lá eu ainda estudei mais o quê? Um ano e meio também, com professores nativos, né, o que é muito interessante também. E aí depois você tem que passar essa prova de B2. Se você consegue o B2, você pode se formar como, né, diplomado na França. Vou adicionar só minha experiência própria, então, já que ele falou praticamente tudo. Eu, ao longo dos meus anos na Poli, eu meio que empurrei a questão de francês com a minha barriga para frente. Então, eu só realmente comecei a me dedicar depois que eu passei no intercâmbio para fazer a prova para poder ir para a França. Então, essa basicamente é a minha história de francês. E eu lembro muito bem que depois de eu ter conseguido passar na prova B1, vieram as férias, era férias antes de vir para cá. Então, era férias mais ou menos de julho, e eu ia vir para a França em setembro. Aí eu estava fazendo intensivão na Aliança Francesa, fui conversar com a professora, e aí eu fui perguntar, professora, o que você acha do meu nível? E ela falou, aí eu falei, porque eu já tirei a prova B1 e eu queria saber porque eu tô indo para a França. Ela só olhou para mim, você não tem nível B1. Você tem nível muito pior do que isso. Então, tipo, eu soube fazer a prova e eu passei na B1. E estando na França depois, eu me arrependo muito de não ter me esforçado em francês. Porque durante um ano, isso tem sido meu maior bloqueio. E eu digo isso porque eu, pessoalmente,
eu não tive muita dificuldade para fazer a amizade com os franceses. Então, tipo, inclusive eu tenho amigos meus que nem estão mais no STP e que a gente tem contato até hoje e que, tipo, já tentou organizar a viagem junto e não rolou por causa de coronavírus. Mas eu sentia que a facilidade na comunicação era um bloqueio para, eu não sei, conhecer melhor tanto os franceses, tanto, tipo, a vida deles e participar dos eventos. Então, realmente isso foi um bloqueio para mim. Eu lembro muito bem que o primeiro mês que eu estive aqui, eu não entendia uma palavra. Eu tinha um nível de francês muito ruim. Isso, olhando agora, eu enxergo como se eu deixei de aproveitar por causa da minha língua, por causa do meu nível de língua. Então, se for para dar uma dica, não deixa passar, não faz o que eu fiz. Agora eu quero pedir uns conselhos que vocês tenham a dar assim, para as pessoas que querem ir para a ISTP. Primeiro de tudo, por que você recomendaria a ISTP? Por que você, para alguma pessoa que está interessada em fazer intercâmbio, por que você recomendaria essa universidade? Principalmente pela atuação no mercado, assim, pelo nome que tem no mercado, como a Poli tem nome também no mercado, quando você fala, sou da Politécnica, em tese, as pessoas, né, contratam mais ou, enfim, pagam melhor. Essa mesma coisa acontece com a STP, eu sinto, sim, pelo menos. Não é uma escola que é tão bem vista no sentido teórico da coisa, de embasamento, mas na parte de gestão e de, assim, você poder atuar em praticamente qualquer área, a STP se parece muito com a Poli. E, assim, no que diz respeito ao curso, eu, como eu já disse várias vezes aqui, eu aconselho a pessoa, assim, procurar o que a STP tem de forte. Então, quando a gente entra na STP, ela é bem forte em Batman, que é a parte de arquitetura, e é bem forte no BIM. Então, se você tem interesse por uma coisa ou outra, você pode escolher, assim que você entra na STP, eles te pedem para escolher entre topografia, Batman ou Travaux Publics. E aí você pode escolher, por exemplo, Batman. Praticamente ninguém escolhe assim, mas é uma escolha que faz sentido, que a escola é bastante forte nesse sentido, mas com relação a sistemas prediais, construção predial forte mesmo, e concepção de estruturas, e na parte de BIM, depois você pode escolher, aí tendo feito topografia ou qualquer outro curso, você pode escolher a especialização de BIM. Também tem a especialização que a GI faz, que é nova, de Smart Cities, e a gente também tem uma coisa parecida na Poli, mas eu acho que deve ser mais legal o que a STP tem para oferecer. Então, acho que você tem que ficar atento a esses pontos fortes, enfim, se eles fazem sentido com a sua caminhada profissional, né, com o que você quer fazer, a STP é um bom lugar. Não tem uma recomendação general de te dizer você tem que vir para cá. Eu acho que no caso do STP depende muito do que você está buscando para a sua carreira e o seu intercâmbio. Se você visa em mercado de trabalho, conhecer a área de civil, em o que o STP é forte, recomenda fortemente, como ele falou. E em relação ao mercado que ele falou, só queria reconfirmar, sim, tipo, a STP é muito bem vista no mercado, até porque uma grande parcela dos profissionais que estão atuando no momento, especialmente nos cargos de gestão, são do STP. Então, na área de construção civil, é uma escola muito falada. Então, tipo, não tem as pessoas que você não conhece se a pessoa está no mercado de construção civil. O que vocês acham que uma pessoa que vai para a ESTP, que vai para a França, o que vocês acham que ela deveria saber antes de ir? E o que ela deveria levar do Brasil para lá? O que a pessoa precisa saber, tem várias coisas que são interessantes da pessoa saber. Por exemplo, para você viajar, ainda tem Flix, Lil? Ainda existe Interflix? Top. Tá bom. Vou deixar aqui o nome
Interflix, Flixbus. Não validaram o meu até hoje, faz 3 meses. Nossa, que absurdo. Interflix, Flixbus, que mais? Essas duas, isso é bom de saber, e planejar as viagens. A Europa oferece, através do Flixbus, que é uma empresa, né, esse negócio que se chama Interflix. Você compra 5 viagens de ônibus, e aí tem viagens que são, sei lá, Paris-Lyon, que é rápido até, tipo, poucas horas, sei lá, 6, 8 horas, né, não é tão pouco, mas enfim, tem viagens bem mais curtas e tem viagens para lugares muito distantes. Eu fui para Londres, por exemplo, com o Interflix. É, é longe até, né, de Paris, tem como você ir, a gente foi para Munique de Interflix e são 20 euros, cada viagem é 20 euros, que é muito barato. Mesmo para uma viagem de ônibus, é cansativa e tudo mais, são várias horas, mas, e tem vários problemas, como o Livro acabou de falar, eles também não validaram o código meu, e, enfim, é um pouco uma bagunça, mas, por outro lado, é uma boa, a gente pôde aproveitar bastante isso, então é um negócio para você planejar suas viagens, saber que você pode ir para qualquer lugar de ônibus, praticamente, né, e é 20 euros cada viagem. Você tem que comprar um pacote de 5 viagens, aí custa 100 euros. Mas, enfim, você pode usar para ir para qualquer lugar praticamente, e aí você faz sua viagem com base no Interflix. O que mais? Para você, para mim, o que você precisa saber chegando saiba chegar no lugar que você vai morar de cor, sem precisar de qualquer coisa, sem precisar de papel, sem saber, assim, saiba todos os nomes para você poder chegar e, assim, se instalar em algum lugar. Porque você vai estar provavelmente sem internet. A hora que você chega no aeroporto, beleza, você tem ali o Wi-Fi rapidamente, mas para andar pela cidade você não tem. É bom que você saiba exatamente o que você vai fazer, até você chegar, se instalar, e aí você, enfim, pode encontrar um brasileiro ou outro, né? Ver se alguém pode te buscar no aeroporto, como se você vai com mais alguém, né? Se está indo no intercâmbio e tem outras pessoas indo com você, ver se alguém vai chegar antes, ou sei lá, vocês combinam de chegar quase na mesma hora, né? E aí, só para aquele primeiro dia que vocês não têm internet, vocês não sabem em que lugar vocês estão, não sabem falar direito a língua, vocês estarem, né, conseguirem se instalar, pelo menos. E daí tem um aplicativo, inclusive, que funciona bem com relação ao transporte em Paris, que se chama Citymapper. Eu acho que funciona em São Paulo, por exemplo, também, mas não sei. Esse é muito, muito importante para você andar em Paris. Ele te dá em qual estação você tem que sair, com base, né, no seu destino, em que saída da estação você tem que sair. Tem estações muito grandes em Paris, e você vai precisar saber em qual saída você tem que sair, porque senão você se perde dentro da estação. E bom, acho que é isso. As coisas que são diferentes do Brasil geralmente são, de certa forma, melhores que no Brasil, ou pelo menos mais otimizadas que no Brasil, no que diz respeito a coisas públicas, né? Transporte, mesmo saúde, algumas coisas lá. Então, assim, se você for se surpreender com coisas que você não sabe, geralmente é positivamente. Como o Liu falou, tem muitas surpresas agradáveis. Primeiro, para não passar todo o perrengue que o Gui falou antes, entre em contato com o veterano de vocês, não tenham medo, porque todos nós já estivemos no seu lugar, sabemos como é ruim você chegar num lugar que não conhece ninguém e estar perdido. Então, os veteranos estão aqui para ajudar. Então, tipo, não é incômodo. Às vezes, 2 minutos nossos te explicando alguma coisa vale mais do que 5 horas você perdido sozinho. Então, não tenha medo, entre em contato com seus veteranos. Não, não importa qual seja a sua faculdade, falem com eles. Eles vão te ajudar, isso tenho certeza. 2, em relação ao dinheiro, quem converte não se diverte, porque se você for converter tudo é muito caro, porque sei lá, as coisas mais baratas aqui você vai encontrar vai ser o quê? Coisas por 1 euro, porque é como se fosse, nossa, euro, tipo, loja de 1 euro. Só que se você for converter vai dar R$ 7. Você fala, nossa, R$ 7 é muito caro. Só que você tem que entender que
o que importa é o valor relativo em o custo de vida e em todas as outras coisas que você compra e gasta. Então, não fica convertendo real, pensa que você não está no Brasil. E terceiro é a mentalidade. Tipo, esteja aberta para as coisas, façam, tipo, se aventurem, porque é um período reservado, assim, que eu digo, são 2 anos, vai passar rápido. E aproveite ao máximo, porque quando acabou, acabou. Aproveitem bastante, porque realmente a hora que acabar, você voltar ao Brasil e outra, você volta e você vê que praticamente nada mudou, a sua vida, você mudou muito, a sua cabeça mudou muito, você aprendeu muitas coisas diferentes. E quando você volta para a mesma realidade de antes. Então você tem muita vontade de continuar evoluindo, sabe? Isso é um negócio que o intercâmbio te dá que depois faz falta. Em relação ao que levar, só um pequeno detalhe, entrando um pouco mais na parte burocrática, deixa as burocracias do Brasil em ordem, que eu digo banco, se você tem carro no seu nome, essas coisas, tipo, já deixa... Eu esqueci o nome disso no Brasil, eu fiz. No cartório. Eu não lembro qual que é o documento. Mas para as outras pessoas poderem ter mesmo direito de mexer e Sim, atualizem... procuração. Exatamente. Procuração. Atualizem documento de vocês antes de trazer. Então, seu RG é tipo quando você tinha 5 anos, tenta atualizar para levar. Precisa de certidão de nascimento. E se você for vir para a França, é recomendado você fazer carta de motorista internacional, se você tiver carta, porque, primeiro, para viajar é bom. Segundo, muitos estágios, as oportunidades de oferta aqui é um plus, é um a mais se você saber dirigir e você tiver carta. Então, basicamente é isso. Tipo, olha direitinho quais são os documentos para não esquecer, senão vai ser uma dor de cabeça. Com relação a coisas que você tem que trazer na mala, de fato, assim, você vai comprar roupa lá, você vai comprar muita coisa, não fica enchendo sua mala de coisas que você tem no Brasil. Deixa essas coisas aqui. Às vezes você até volta para o Brasil, visitar sua família e tal, e pode levar uma coisa ou outra. Deixa para comprar as coisas lá, acho que o Liu fez isso bastante, né? Deixa para comprar suas coisas lá e leva coisas daqui que te interessam, tipo, que não tem na França. Eu falo aqui porque eu estou no Brasil, né? Leva, sei lá, leva feijão, se você gosta. Leva, entendeu? Coisas que você gosta daqui de fato e não tem na França, ou se tem, em um lugar, é caríssimo. Coisas que você gosta de comer, coisas que você, enfim, que fazem sentido aqui, mas não coisas que você vai usar no dia a dia. Isso você vai comprando, se você estiver tranquilo financeiramente também, né? Mas isso você vai comprando aos poucos e você vai ter que comprar de qualquer jeito, são 2 anos fora. Então, assim, vai com essa mentalidade. Se precisar comprar uma mala só para levar coisas de comer que você gosta, eu aconselho. Acho que vale a pena. No meu caso, eu levei o pandeiro. Então... E, bom, acho que por último, vocês têm alguma curiosidade para contar? Assim, uma coisa extra, algum perrengue que vocês passaram, que vocês acham que pode acrescentar? É que a gente está na época de Covid, então, de qualquer forma, vai ser meio estranho de qualquer forma, porque, assim, é engraçado você ver, lembrei disso agora, né? Não que seja a melhor curiosidade, mas os franceses, eles não dão abraço. Se você vê pessoas dando abraço, é porque elas são família ou elas namoram. Praticamente é assim. A gente tem o costume, pelo menos, de dar um abraço, pelo menos uma pessoa que você não conhece, vai, quando você encontra, tá ali, né, numa festa, sei lá, se encontrou uma pessoa que às vezes você nem conhece e abraça. Isso é um costume brasileiro. Na França, mesmo se alguém tá fazendo aniversário, eu já vi muito francês, melhor amigo do outro, falando, feliz aniversário. E esse é o feliz aniversário que a pessoa vai dar no dia inteiro da outra. Fala, feliz aniversário, acabou. Então, eles, assim, eles não têm o mesmo contato, assim, eles não pegam na mão o tempo todo, não dão abraço.
Mas, por outro lado, são 2 beijinhos em mulher, né? Entre Em homem e homem mulher ou também. entre Em mulheres. homem também. Entre homens também tem, real. Tipo, Aí são eles 2 não têm beijinhos, abraço. um em cada. Exato. Eles Eles não têm saem abraço. do toque de mão para beijinho. Pra beijinho. Tipo, Sim, entre homens também, que eu digo. sim, é real. Você E aí, pula enfim, você fica a fase. meio. Sim. E aí você fica meio assim. Fala, pô, a gente teve aniversário. Logo que a gente chegou na minha turma, tinha aniversário de um cara que fazia parte do High Students, se eu não me engano. Então ele já era mais legal assim com a gente, conversava mais e tal. E aí era aniversário dele. A gente conhecia ele, pô, foi todo mundo cumprimentar ele, né? Falar, feliz aniversário e tal. Aí um de nós, inclusive, deu um abraço nele, ele ficou tipo travado assim. Aí olhou estranho para a pessoa depois. Aí a gente falou: vocês não fazem isso aqui na França? Aí, não, não fazemos aqui, não. Mas tudo bem, não tem problema. Mas é um negócio que tem várias pequenas coisas que vocês vão notar que, assim, são bem diferentes do Brasil e são coisas pequenas, mas depois você pensa, pô, eu tava tão acostumado a fazer isso e agora só não vou mais fazer.